Vamos para um exemplo. Ó, duas cargas pontiformes, carga 1 e carga 2, são fixadas nos pontos A e B, distantes entre si 0,4 metro no vácuo, sendo a carga 1 igual a 2 vezes 10 na menos 6 coulomb, carga 2 igual a 8 vezes 10 na menos 6 coulomb, e K 9 vezes 10 na 9. Determine a intensidade da força elétrica sobre a carga 3, que tem sua intensidade de carga, seu valor de carga, igual a menos 3 vezes 10 na menos 6 coulomb, colocada 0,1 metro de A sobre a reta B. Primeira coisa que a gente faz aqui, tirar as informações, os dados, né? Então, a distância entre 1 e 2, as partículas 1 e 2, a quantidade de carga na partícula 1, quantidade de carga na partícula 2, o valor de K, que a gente já sabe que é constante, a quantidade de carga na partícula 3 e a distância entre as partículas 3 e 1. Bom, agora vamos fazer um desenho para entender o que está acontecendo, porque o enunciado, só pelo enunciado fica difícil a gente responder. Então, quando acontece isso, a gente tenta fazer um esboço do desenho para entender o que está acontecendo. E aí, o que ele diz? Ó, que as partículas 1 e 2 estão fixadas em dois pontos, nos pontos A e B. É o que eu fiz. Partícula 1 e 2, partícula 1 no ponto A, partícula 2 no ponto B. Também ele diz que as duas têm uma distância entre elas de 0,4 metros. Está aqui. Também diz o seguinte, que a partícula 3 foi colocada a 0,1 metro da partícula 1, partícula 3 colocada a 0,1 metro da partícula 1, na reta AB. A reta AB é essa reta aqui, ó, que liga o ponto A e B. Então, essa é a reta AB, só na parte interna aqui, tá? Essa reta não continua na parte externa, porque ele delimitou, reta AB. Bom, feito esse arranjo, a gente percebe uma coisa. A gente também tem a distância entre a carga 3, a partícula 3 e a partícula 2. Porque vejam só, se aqui é 0,4 metro e aqui é 0,1 metro, essa distância aqui, ó, essa distância vai ser 0,3. Vai ser 0,3. Por quê? 0,4 menos 0,1 é igual a 0,3. Então, nós temos mais uma informação. E essa informação vai ser muito importante para a gente poder calcular a intensidade de força que a partícula 3 recebe da partícula 2, pois nós precisamos, né, da distância entre a partícula 3 e a partícula 2. Tá? Então, a gente tem que saber calcular a força F, a força que 3 recebe de 1, né? E a força que 3 recebe de 2. Claro, nós temos um arranjo aqui e a partícula 3, ela recebe força tanto da partícula 1 quanto da partícula 3. Então, a força resultante, que é o que ele pede, determine a força elétrica resultante. Sobre a partícula 3, ela é uma soma dessas duas forças. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, ó, lembrem, aplicar a lei de Coulomb, para poder saber o valor desse F31 e o valor desse F32. Então, a gente precisa saber desses dois valores. Vamos fazer isso. Primeira coisa, vamos montar uma regra da poligonal, como que vai ficar isso aqui, né? Então, colocamos nosso eixo, né? F31 apontado para a esquerda, para o sentido negativo. Lá eu ligo a origem de F32 na extremidade de F31. Eu não coloquei exatamente em cima do eixo para um vetor não tampar o outro, mas o certo seria em cima do eixo, tá? E o vetor resultante vai ser um vetor que a gente constrói desde a origem da soma, que é aqui, né? Essa é a origem da soma, até a extremidade da soma, que é aqui, essa é a extremidade da soma. Por quê? Aqui começou a soma e aqui terminou a soma, beleza? Esse é o vetor resultante. Tá. Entendemos o vetor resultante através de um desenho, ou seja, entendemos o vetor resultante graficamente.
como que fica essa equação para esse caso? Fica o seguinte, a força resultante em 3 é igual a força 3,2 positiva, porque está para o lado direito, menos a força 3,1 negativa, porque está no sentido negativo do eixo. Bom, então agora vamos encontrar os valores dessas forças, para poder aplicar nessa equação e encontrar a força resultante. Vamos lá. Então, F31 está aqui. F31 é igual a constante vezes a quantidade de carga na partícula 1, vezes a quantidade de carga na partícula 2, esses dois últimos que eu falei em módulo, dividido pelo quadrado da distância entre a partícula 3 e 1. Aplicando os valores. Então, aqui está a constante, né? Esse é o valor da quantidade de carga 3, esse é o valor da quantidade de carga 1. Aqui nós colocamos a distância entre a partícula 3 e a partícula 1, tá? Que está aqui. O que a gente faz primeiro? Multiplica os valores que não têm expoente. Fazemos isso, chegamos no 54. Depois, conservamos a base 10 e somamos os expoentes. Tenho 9, tenho 3, devo 3. Então, devo 3, coloquei a 3 aqui. Divido esse valor por esse valor. Feito isso, vai dar 5.400 e carrego 10 na menos 3. Agora, eu quero eliminar, eu quero me livrar desse valor exponencial aqui. Como que eu faço? Somo mais 3 nele, que somando mais 3, ele vai ficar elevado a 0, e todo número elevado a 0 é 1. Né? Como eu somei mais 3 nele, a vírgula pulou daqui para cá 3 vezes. Estava aqui, 1, 2, 3. Tá? Aí arrumo o meu número. Né? Como eu já falei, todo número elevado a 0 é 1, vai ficar 5,4 newton. Se olha, encontramos o valor da intensidade de força 3,1. Agora só falta a intensidade de força 3,2. Mesma coisa, aplicamos a lei de Newton. Lembra que eu falei para vocês? A gente tem que ficar ligado nesse termo, aplicar a lei de Newton. Aplicamos a lei de Newton. E substituímos os valores. Então, agora é a partícula 3 e a partícula 2. Então, constante K, mesmo valor sempre. Partícula 3, está aqui o valor dela, 3 vezes 10 na menos 6. Partícula 2, está aqui o valor de quantidade de carga dela, 8 vezes 10 na menos 6. A distância entre a partícula 3 e a partícula 2 é de 0,3. Então, eu coloco 0,3 ao quadrado. Não dá para a gente esquecer desse quadrado. O que a gente faz primeiro? Multiplica os valores que não têm expoente. 9 vezes 3 vezes 8. Feito isso, vai dar 216 essa multiplicação, conserva a base 10 e soma os expoentes, que é basicamente a mesma coisa que nós fizemos lá no slide anterior. No slide anterior. Então, aqui vai ficar vezes 10 na menos 3. Bom, 0,3 ao quadrado é igual a 0,09. O que a gente faz? Divide 216 por 0,09, vai ficar 2.400, carrega o 10 na menos 3. Para se livrar desse exponencial e ter um número mais clássico, que a gente faz, soma mais 3, para que esse exponencial vá a zero. E nessa soma de mais 3, por que a gente soma mais 3? A vírgula pula aqui, estava aqui a vírgula, pula 3 vezes. 1, 2, 3. Tá? Feito isso, vai ficar 2,4 vezes 10 na 0. 10 na 0 é 1. 1 vezes 2,4, 2,4 newton. Beleza, encontramos o valor de F32. Temos os dois valores de força que a gente precisava ter para aplicar essa equação. Lembra? Na regra da poligonal, a gente deduziu essa equação aqui. Agora, a gente pode aplicar essa equação. Como? Colocando os valores de força que nós encontramos. Fiz aqui. Força resultante em 3 é igual a 2,4 menos 5,4.
força resultante em 3 é igual a menos 3, porque mais 2,4 menos 5,4 vai dar menos 3 newton. E encontramos o valor dessa questão. Fechou. E é dessa forma que a gente vai aplicar a regra da poligonal quando nós temos várias partículas carregadas habitando num só eixo. Vai ser dessa forma, tá?